Mas é importante sempre dizer isso para quem está ouvindo, que o propósito, por ser de Deus, tem que sair dele, tem que vir dele, né? E a única forma de vir dele ou sair dele hoje, no momento que nós vivemos, é através da igreja No reino do dele. Senhor Jesus, que é o reino dele aqui na Sim. terra, Então, né? o propósito ele sai de dentro da igreja. Ele pode atingir Fora da lá igreja, fora. Um comunicador, ele pode atingir lá fora, mas tem que sair daqui. tem que sair daqui. O que eu digo sair não é sair para ir embora. É sair, o start ser aqui. Sim. Eu uso uma frase que é muito bacana para essa questão de igreja. Eu acho que é muito interessante, né, para a questão de igreja e para esse pensamento, né, de pessoas que às vezes se isolam dizendo que não precisam de igreja. Eu costumo usar uma frase, e eu até ensino na nossa igreja, que quando Jesus voltar, né, Jesus não vai vir buscar membros. Jesus Sim. vai vir buscar a igreja, a noiva. Corpo. Só que não existe corpo ou noiva sem membros. É um exemplo da explicação que o senhor deu até agora. Porque o corpo, né? Quem entende o corpo aqui tá um membro, o meu braço. Meu braço alcança uma coisa que a minha cabeça não vai alcançar. Exato. Meu braço alcança uma coisa que o membro coração, vamos supor que existe um membro. Só dar um exemplo, o membro coração aqui na igreja. Ele vai estar dentro da igreja, porque não tem como ele sair. O raio de atuação dele é dentro do corpo. Está Mas o ligado ao raio da corpo. atuação da mão é fora do corpo, mas está ligado. Toda A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver aí, que Deus esteja com você e que você seja tomado pela presença do Espírito Santo. Estamos começando agora o primeiro episódio. É o primeiro, hein? De muitos, de 2, de 3, de 10, de 20, de 30, até os 100 episódios, 200 episódios, não sei o que Deus quer, mas o que eu quero muito aqui é que essa ferramenta, esse podcast seja um podcast que vai te edificar, que vai evangelizar a sua vida e que você vai viver o reino de Deus, a palavra de Deus verdadeira, através dos convidados, dos testemunhos de vidas, através de tudo. E que podcast é esse? É o In Jesus Podcast. Em Jesus Podcast. Então, você vai saber sobre Jesus. O que eu quero te falar é que você mais vai ouvir aqui é Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias. Porque o que nós mais sabemos falar é sobre Jesus. Entendeu? Então, quero que você agora deixa o like agora mesmo. Vai lá, sai da tela cheia, vai lá dar o like. Se você está na televisão, tem como dar like também. Compartilha, comenta, oh glória, aleluia. Primeiro, é o primeiro de muitos. Entendeu? Porque a gente quer que esse vídeo chegue em mais pessoas e quer que esse vídeo engaje, só depende de você. Entendeu? Depende de você. E o primeiro tema do primeiro podcast é: jovem, qual é o seu propósito? Jovem, você sabe qual é o seu propósito? A gente quer abordar esse tema. E nada melhor do que a gente trazer um convidado, mas antes de eu falar do convidado, tem que falar de mim, né? Eu sou o apresentador João Wesley, né? Apresentador do In Jesus Podcast, que estou aqui apresentando, João Wesley. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Kairos. E quero fazer um convite a você, para que você, quando puder, vir nessa igreja abençoada, uma igreja que vai te edificar, uma igreja que tem a presença de Deus e está sendo notório aonde nós estamos, a igreja local. E para falar sobre esse tema, estou falando muito né? Que é a primeira vez, estou nervoso, mas confio em vocês. Para falar desse tema aqui que é muito importante. Jovem, qual é o seu propósito? A gente tem um melhor convidado que podia estar aqui, né? Pastor jovem, pastor que, cara, sensacional, tá? Pastor jovem, geração millennial, tá aí, entendeu? Ele tá aí, o cara tá com pegada, tá firme, entendeu? Tá com pensamento, visão. Nosso pastor barra pai, Wesley Kindley, nosso convidado. Pastor, pode se apresentar para o público. Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, como disse aqui Meu Deus, o jovem. A gente não sabe a hora que você vai estar assistindo aí, mas é um prazer estar aqui no primeiro. Só ratificar aqui, geração milênio, né? O nome milênio ficou meio estranho, mas eu sou novo, graças a Deus. Né? E o barra pai aqui é pai de paternidade mesmo, né? Que é meu filho. Deus. Porque senão fica estranho, né? Pai, meu Deus do céu. Pai na fé? Pai na fé até que vai, né? Mas assim, pai, aí fica meio estranho. Mas
Estou feliz de estar aqui no primeiro, o start que está sendo dado aqui do Indígenas Podcast. Esse tema bacana aí, tema acho que é bem interessante para os jovens, né? Os jovens que vão ouvir a respeito disso, né? Sobre propósito. Acho que uma definição de propósito vai ser bacana discutir aqui, passar para o pessoal. Né? Sim. Eu acho que o primeiro entendimento seria esse. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Né? Já a gente está pastoreando aqui a igreja, a Cairóis Alvorada aqui, como foi dito pelo João. Né? E vai ser uma alegria poder receber você que quiser vir aqui nos visitar também. E você que está de longe, né? Participar conosco desse podcast. A gente pastoreia aqui já há 10 anos aqui no Brasil, nessa igreja. E a gente está muito feliz pela liderança de jovens que nós temos, pelos jovens que nós temos, por todos os irmãos, mas em especial os jovens, que é o tema de hoje. Isso. Né? Então, quero deixar aqui minha apresentação, também mencionar aqui minha esposa, né? Minha esposa Keila e os meus filhos, além do João, a Késia e a Duda, Maria Eduarda. Isso aí. Se eu não mencionar aqui, depois eu vou ter problema também. Meu né? Deus, só tem um filho. Jesus querido. Amém? Então essa é a minha apresentação. Estou Amém. muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Pastor, por que a gente escolheu esse tema? Porque tem muito jovem aí que não tá sabendo o que quer escolher da vida aí, o que vai fazer, tá chegando a época do Enem aí, tá chegando a época de arranjar um trabalho, entendeu? Como juntar a igreja, conciliar a igreja, trabalho, essas coisas. Mas antes disso, porque eu queria saber mesmo, como que foi sua juventude? Você conseguiu conciliar essas coisas? Teve essas mesmas dúvidas que nós, jovens da geração Z, geração Alfa, estamos tendo aqui, né? Porque que eu acho que é o mais importante é porque tem muitos jovens que estão sentindo ansiedade, preocupação, né? Porque não sabe o que eu vou escolher, eu fico em dúvida em três, e não sabe o que fazer, e não sabe colocar Jesus no meio. O que o senhor pode falar através da sua vida, quando você estava na sua juventude, no auge da sua juventude, ali na sua mocidade, o que você estava fazendo? Qual foi o start na sua mente que falou, não, isso aqui é o meu propósito, isso aqui eu vou ser pastor, não, eu vou ser pregador, o que foi? O que apareceu, Deus apareceu para o senhor, falou com voz audível, como que foi? É uma pergunta bem interessante, né? A minha juventude, o início dela, né, assim, com o relacionamento com o Senhor, vou começar daí que eu acho que vai ficar bacana. Sim. O início dela com o meu relacionamento com o Senhor, eu estava imigrando. Então aí já teve um ponto que é um pouco diferente, talvez um ponto um pouco fora da curva aí do padrão normal de um jovem que nasce e é criado no mesmo país em que ele está. Então eu estava imigrando e houve uma grande necessidade de trabalhar de forma imediata. Sim. Esse trabalho, por ser imigrante, ocupa muita gente e a gente fica muito preso no trabalho. A gente tem que dar uma resposta à imigração que a gente faz. E às vezes a gente deixa um pouco de lado, né, a nossa vida com o Senhor. Sim. E quando a gente fala de propósito, de olharmos, né, olharmos para o objetivo da nossa vida, aquilo que a gente vai querer quando a gente se tornar adulto, na conjunção familiar que a gente espera formar, tudo isso aí, toda essa perspectiva, quando a gente não se prepara antes, ou não tem uma instrução antes, às vezes nós vamos ter que viver com aquilo que nos é proporcionado. Então, aquilo que dá, deu, e aquilo que a gente vai viver, a gente vai levando. Né? Não tem para onde a gente correr muito. Então, a minha juventude foi imigrando. E essa imigração, como eu disse, a gente tem que trabalhar, correr atrás, então acaba que a gente deixa de olhar para o outro lado. Sim. E hoje, pastoreando igreja, eu entendo que é muito necessário e importante trazer uma instrução para a juventude nesse aspecto de olhar com um propósito, olhar para um propósito, saber o que Deus espera da gente, saber que Deus também abençoa a nossa vida secular, né, os nossos objetivos profissionais, os nossos objetivos que nós temos como pessoa, como ser humano. Né? E, é claro, os nossos objetivos que nós temos também, os nossos propósitos como servo de Deus. Então, na minha juventude, eu passei por essa fase aí de uma forma um pouco fora da curva. Né? Hoje eu enxergo que poderia ser de uma forma diferente, mas também havia um propósito de Deus. Né? Que na questão profissional, na minha vida secular, eu não tive uma oportunidade de ter um grande êxito. Né? Mas, pelo outro lado, o Senhor me proporcionou isso na imigração, né? Me levar para fora, me proporcionou uma vida ministerial, que ela começou também muito nova, diga-se de passagem, com cerca de 21 anos, essa vida ministerial deu um start, um boom,
né? Que até eu mesmo achava que era muito novo para isso. Mas aí Deus proporcionou e foi levando, e assim nós fomos e estamos aqui até hoje. Graças a Deus, sendo conduzidos pelo Senhor. Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente, né? Eu, particularmente, eu acho diferença entre propósito e carreira profissional, né? Não sei se pode juntar. Eu acho que seria legal também juntar, não sei, porque tem pastores que vivem da obra, né? E tal. Mas o negócio é que eu acho que muitos jovens não têm ainda é aquela parte que, ó, não, esse aqui é o seu propósito. Qual foi a parte do senhor nessa época da imigração que foi o dia, se o senhor lembra, não sei também, se foi um culto ou se teve uma experiência com Deus ali diferenciada que falou assim, ó, isso aqui que eu quero que você faça e tal. Qual foi? Porque às vezes tem jovens que não vai ter isso, mas vai ter jovens que vai ter. O que o senhor poderia falar sobre isso? Porque tem que ser Deus mostrar alguma coisa ou no decorrer da vida isso vai aparecendo, você vai entendendo, ah, isso aqui é o meu propósito, como que é isso? Porque o jovem ele fica com isso na cabeça. Fica assim, pô, tá chegando o Enem, tá chegando o negócio, mas também tô aqui na igreja, o que Deus quer de mim, qual que vai ser a minha vida aqui na igreja, porque a igreja também tem uma força que tem que ser empregada na igreja. Você também tem que chegar firme na igreja, não só trabalhar e vir aqui, sentar no banco, ficar aqui, porque a igreja que eu sei que está na Bíblia é uma igreja que se movimenta em todas as áreas, entendeu? Então, qual foi o dia, se o senhor lembra, que mudou? Aqui, não, isso aqui é o que eu vou viver. Esse é o propósito da minha vida. Você estava ali... Entendi. Eu acho que seria muito bacana se a gente conseguisse, pelo menos, desagregar duas coisas. Sim. Propósito, porque a palavra propósito, né, a gente utiliza ela, né, popularmente no dia a dia. A gente utiliza essa palavra, olha, eu tenho um propósito, eu tenho aquilo. Mas a palavra propósito, quando ela aparece na Bíblia, ela traz um sentido completamente espiritual. Sim. Né? Diferente um pouquinho, às vezes, daquele objetivo que a gente tem, por exemplo, de uma carreira, uma formação de carreira. Sim. Definir. Isso é uma coisa que é muito difícil também. Às vezes precisa de auxílio para definir, porque tem muitos jovens que ficam se perguntando, mas eu queria fazer uma faculdade de engenharia. Mas eu acho que não vai ser engenharia, acho que vai ser uma faculdade talvez de arquitetura. Talvez não seja de arquitetura, seja de gastronomia. Então, fica aquele impasse, né? O que ir e o que não ir. Sim. Então, propósito. Vamos começar pelo propósito. Né? Falando de mim. Sim. Né? Falando de mim. O propósito, né, é uma coisa completamente espiritual. A palavra ela tem duas junções para formar ela na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento. Vou falar mais do Novo porque é mais pertinente à Igreja do Senhor no que diz respeito à regra e orientações, né? Sim. Então, ela tem duas palavras. Ela junta aquilo que é antes e aquilo que vai ser posterior, aquilo vai estar adiante. Então, uma definição de propósito bacana para o jovem entender é isso. É aquilo que está antes e aquilo que vai depois, adiante acontecer. Como assim? Por exemplo, o que é propósito? É aquilo que entra no meu coração e ainda não existe. Não está acontecendo. Né? Entrou no meu coração, mas adiante, tanto eu vou trabalhar para que isso aconteça, como Deus vai me auxiliar para que isso aconteça. Entendi. Entendeu? Por exemplo, aí eu estou num culto, ou num encontro com jovens, ou numa reunião, e entra no meu coração aquela vontade de ser um pregador, mas eu não sou. Então isso é um sinal de propósito, aquilo que entra no coração. Diferente, talvez, de um momento de emoção, um pico de emoção. Sim. Você olha, eu queria ser um pregador, mas amanhã não quero mais ser um pregador. Eu acho que eu vou ser um cantor que ficou mais bacana. Eu vi o irmão cantando ali. Não, acho que eu vou ser um professor para dar aula na igreja. Não, eu acho que eu vou ser um apresentador de podcast. Aí isso é um pico de emoção. Sim. Né, que as pessoas às vezes têm por uma questão de entusiasmo. Né? Não na palavra de origem que a Bíblia apresenta, mas de entusiasmo. Se entusiasmar para que a pessoa que está nos assistindo possa entender. Uma palavra muito simples. Então, aquilo é um pico de emoção e a pessoa aí ela não sabe o que ela quer. Eu estou falando de questões espirituais, né? Ela não sabe o que ela quer. Às vezes ela pensa assim, quero ser um pregador, mas passa uma semana ela desiste, ela já quer ser um cantor. Aí passa uma semana ela quer ser um pastor. Aí passa uma semana ela quer ser um sonoplasta. Aí passa uma semana ela quer ser um porteiro. Passa uma semana ela quer ser um presbítero. E assim sucessivamente vai. Ou seja, ela não sabe ainda o que ela quer.
Então, são questões de emoções, né? Picos de emoções. Agora, o propósito, ele primeiro vai surgir antes de acontecer o de ter no coração. E ele não sai. Ele não vai sair. Por exemplo, a minha pessoa, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos, Uhum. né, eu estava na igreja e ouvi os pregadores, né? Eu não era líder de nada, só era um componente de mocidade, de jovens, né? Uhum. Na minha época falava mocidade, agora é jovens, né? É. Mocidade é um termo que quase não usa, né? É, Presidente de mocidade, os conselheiros da mocidade já quase não tem mais isso, ninguém isso. quase fala disso. Mas na minha época que eu era jovem, 18, 19 anos, por volta dos 20 também, antes de casar, eu vi um pregador pregando num culto, aquele negócio ardia no meu coração. Meu Deus. E eu nunca tinha pregado, mas eu olhava para aquele pregador, eu não queria que ele saísse para me pregar. Mas eu olhava para ele estava pregando e eu estava pregando junto com ele no banco, assim, com a boca fechada, né? Mas o coração ardendo, aquele por dentro, aquela vontade. Falei, puxa vida, eu queria pregar também. Mas eu não sabia como que eu ia pregar, porque eu não tinha ferramenta, ninguém sabia que eu pregava, nem eu sabia que pregava, eu nem sabia pregar, sabia de nada. Mas eu queria. E Sim. aquele negócio ardia no meu coração. Ardia de uma forma que nem eu sabia explicar. Uhum. Como é que você quer uma coisa que você não sabe fazê-la? Como é que você quer? Isso é propósito. Entendi. São os propósitos de Deus que são derramados para a nossa vida. Então é um querer. É isso aí. É um querer, mas não é um querer que é determinado por um pico de emoção, por uma emoção, ou por aquilo que os olhos veem. É por aquilo que arde, é a palavra. É aquilo que vem antes tem que entrar em você. Entrou em você, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém. Às vezes uma opinião, porque às vezes eu poderia chegar para alguém e falar assim, eu queria também pregar. E alguém poderia chegar para mim e dizer assim, mas você vai pregar? Você nunca pregou, rapaz, você não sabe pregar. Para evitar isso, eu não falava. É uma questão pessoal minha. Sim. Eu não falava. O medo das pessoas criticarem, né? Uhum. Mas aqui dentro, o negócio estava Tava ardendo. Eu ardendo. queria pregar de qualquer forma. Tanto é que quando eu casei, eu passei a ser, numa votação, fui o segundo líder de mocidade, né? Mocidade, não era jovens, não. Mocidade. Isso aí era quantos anos? 21, 21. Você ardeu com 19. Com 18 por aí 19, fora. ardeu. Entre 18 e 19. Né? Foi a época que eu estava mais afinco na igreja. Sim. Um pouquinho antes eu não estava. Eu ia, mas não estava tão envolvido na igreja. E aí, com 21, aparece a oportunidade de liderar. De ser. Segundo. Houve uma votação e eu ganhei para segundo. Meu Deus. Colocaram meu nome lá. Colocaram meu nome lá, eu fui o segundo. Aí, olha só como é que é propósito de Deus. Aí surgiu a oportunidade. Porque eu era o segundo líder de jovens. Uhum. A gente tinha culto de jovens, Aí. culto de mocidade que a gente geria esse culto. O pastor dava essa liberdade na época. Sim. A gente geria, então a gente geria pregador, a gente geria a pessoa que ia estar na frente do culto. A gente fazia essa gestão toda. Né? Como é comum nas igrejas, né, até hoje, serem feitas pelos líderes. Né? Normalmente pelos líderes. Né? E aí eu enxerguei uma oportunidade. Isso aqui é interessante. Quando é propósito, Deus proporciona isso. Então, aquele negócio estava ardendo no meu coração antes, a palavra antes tinha entrado aqui. Agora preciso seguir isso adiante. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a propor para os outros, para o meu primeiro líder, e havia um terceiro líder também, éramos em 3. Eu comecei a propor para eles o seguinte, eu nunca tinha pregado. Eu propus para eles o seguinte, a gente podia começar essa liderança da seguinte forma. Cada culto um líder prega. Rapaz, o cara vai atacante. Cada culto um líder prega. E eles aceitaram. E aí o primeiro líder pregou e depois era a minha vez de pregar. Isso era quanto tempo o meses de culto? É uma vez por mês. Uma vez por mês. Então no segundo mês que a gente começou a liderar. Já tava. Mas aquele negócio ardia tanto no meu coração que eu já preparava a mensagem sem saber. Ninguém nunca tinha me ensinado. Então, eu não tinha uma mensagem bacana. Tava tudo torto, tudo errado. Eu não tinha introdução, não tinha esboço de resposta, não tinha nada, era uma confusão só. Né? Mas tinha vontade de fazer. Sim. Aí no segundo culto eu preguei e tremi muito. Aquele negócio.
As minhas pernas tremiam que quase batiam um joelho no outro. Meu Deus. Mas você veja só como é que o propósito... Nós estamos falando de questões espirituais. Como é que o propósito, quando vem de Deus, ele é maior. Sim. Ele é maior do que o medo. Ele é maior do que, às vezes, a expectativa de dar errado. Ele é maior do que tudo. Então, eu tremia e tremia, mas consegui pregar. A primeira vez. Aí na segunda vez já ficou melhor um pouco, na terceira. Até hoje eu dou uma tremida. Sim. Mas o propósito, como ele é maior, ele é maior do que o meu medo, é maior do que as minhas emoções. Então eu consigo até hoje pregar. Entendeu? Então o Senhor, quando apareceu a oportunidade, porque Deus vai abrindo as oportunidades. É isso. Quando o propósito vem de Deus, Deus vai abrindo as oportunidades. Então, o querer aí que o senhor teve de pregar foi um querer seu, foi uma vontade sua, mas que foi que Deus que plantou no seu coração. Exato. Então, todo o propósito, ele vem de Deus. Exato. Quando a gente fala propósito espiritual, ele vem de Deus. Vem de Deus e, como o senhor falou, vai tendo as oportunidades. Mas antes da oportunidade, antes de você aparecer exercendo esse propósito, como o senhor falou... Antes dele acontecer... Isso, que nem o senhor falou aí, que você estava falando, que você proporcionou a eles, ó, vamos pregar cada culto um. Só que você nunca tinha pregado, mas eles não sabiam, mas você já tinha pregações preparadas. Já tinha, na minha condição, na minha limitação, sim. Não, mas você já tinha já elaborado alguma coisa. Já era um pregador. Só que ninguém falou pelo propósito. É isso aí. E ninguém falou pro senhor que, tipo, ó, você vai pregar tal dia. Você não esperou, vou pregar então agora, eu vou abrir a Bíblia e vou ler e tal. Já fazia isso aí antes. Aí o propósito, antes. Então, né, um propósito de Deus, a pessoa ela já tem que ser antes. É igual aquela passagem de 2 Timóteo, né, que fala apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Então, antes, né, obreiro aprovado. A pessoa aí. não é antes um diácono, um cooperador e depois é aprovado. Ela tem que ser, nesse processo, ela tem que... Não vai acontecer para depois Deus trabalhar. Isso. Não. É antes, Deus já trabalhou, antes já começou no seu coração. E você já está exercendo sem ninguém Exato, saber. sem ser. No anonimato. É isso aí, sem ser. Isso aí. Porque... Aí é propósito. Aí é propósito de vida em Deus. Então, propósito... propósito espiritual com Deus. Espiritual com Deus. E o propósito espiritual, ele se estende ao profissional, porque tem pessoas que vão viver desse propósito espiritual igual. Eu não sei, mas tem pessoas que são muito boas em teatro, em atuar. Tem pessoas que são muito boas em dançar. Tem pessoas que são muito boas em cantar, que são áreas do entretenimento. Sim, e é uma área carreira, profissional. E o propósito de Deus, que é esse propósito aí, tem como estar dentro disso, assim como uma pessoa que trabalha gerenciando uma equipe, o propósito de Deus está ali. Porque o propósito de Deus para a pessoa às vezes nem é estar no púlpito, mas é estar ali gerenciando uma equipe e todo dia ter um culto, ou gerenciando uma equipe com valores cristãos, entendeu? O que o senhor acha que tem isso se junta ou não? É separado, como o senhor falou, que você separou para a gente entender. Que o propósito ele é espiritual, ele não é social. Deus não fala assim, ó, seu propósito é ser gerente. Não, o seu propósito é ser uma pessoa que vai salvar vidas. Por meio da gerência, ou por meio... O que é isso? O propósito, o objetivo do propósito é glorificar a Deus. Sim. O objetivo é glorificar a Deus. Então, às vezes a pessoa, por uma carreira profissional, por um objetivo pessoal, né, que não está linkado diretamente ao propósito espiritual que Deus tem, sim, mas acaba que essa pessoa lá consegue também introduzir a glorificação a Deus. Então são coisas um pouco diferentes, mas que às vezes andam junto. Por quê? Porque não tem como você deixar de ser quem você precisa ser diante de Deus em algum momento da sua vida. Sim. Então é mais fácil todos os momentos da sua vida, né, Deus aparecer lá, através da sua vida, do seu testemunho, do seu comportamento, da sua moral, da sua conduta, né? Deus vai aparecer lá, do que o contrário. Então, é claro e evidente que em todo momento, né, em todo instante, esse propósito, sim, né, vai glorificar a Deus, Deus vai ser exaltado com isso, né, o poder dele vai ser visto através desse comportamento, dessa moral, dessa conduta, né, através, às vezes, do que você disse, de uma profissão ou de alguma questão pessoal.
né? Mas o objetivo pessoal de cada um, e aí já é outra parte, né? Sim. O objetivo, a intenção de cada um, aquilo que vai querer profissionalmente, isso aí é uma coisa à parte. É claro que na instrução do Senhor, isso tudo fica melhor. E Deus é Sim. glorificado nisso também, com toda certeza. Interessante. Gente, o papo tá bom. Não perca. Fica atento aí. Escuta com atenção. Isso aqui é orientação de professor de teologia, escritor de Eita, glória. livro. Meus irmãos, o homem Ei, Jesus. é elite, né? É elite, é a nata aí. Se pau o príncipe dos pregadores. Mas, irmãos, querendo aqui, lembrando a vocês, antes de eu ir para a próxima pergunta, curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. A gente precisa muito do apoio de vocês. É o primeiro episódio de muitos, como eu falei. A gente não vai parar, vai continuar, mas nós queremos receber, nós queremos também saber o que vocês estão achando. Tá legal, estamos gostando, o que pode melhorar, vocês podem dar dica pra gente. A gente gosta disso também, a gente está aqui apto para ouvir todo mundo. E nós queremos, na verdade, que a palavra de Deus seja entregue de melhor forma para vocês aí. E pastor, como o senhor falou aí, né, o propósito ele pode também estar vinculado ao meio profissional. E aí, como eu entrei na parte do entretenimento, que é a arte, né, Sim, sim. que é cantar, porque eu posso ser que eu esteja errado, o senhor pode me falar, mas eu não creio que o propósito de Deus, tem pessoas que o propósito de Deus é ser pastor, outro ser diácono, outro ser um cantor, o outro fazer alguma coisa aqui na igreja. E todos nós devemos fazer alguma coisa aqui na igreja para movimentar a igreja, para a igreja não ficar parada. Mas eu acredito que o propósito de Deus para algumas pessoas não vai ser vinculado. Porque eu acho que pode ser um erro. Não sei. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Às vezes o cara ele é bom em comunicação. E por a gente ver que ele é bom em comunicação, ele se comunica bem, a gente fala, não, esse cara é pregador. Vou arranjar o jeito dele virar pregador e tal, e tudo, né? E pode ser que, tipo assim, a gente arme algumas coisas para a pessoa, né, pregar aqui, mas às vezes a comunicação desse cara não é uma comunicação ali no púlpito, é uma comunicação em frente a uma câmera. É uma comunicação dando palestra, entendeu? E você acha que os propósitos de Deus estão só ligados à igreja ou fora da igreja, entendeu? E a gente transmitindo esses propósitos que Deus colocou em nossa vida. Não, o propósito de Deus está ligado na vontade dele, né? E isso atinge dentro e fora da igreja, em Sim, todos os aspectos. sim. Né? A gente não pode estreitar esse Isso. propósito aqui dentro. Ele é espiritual. Aí que eu acho que é bacana e é interessante. Sim. Né? Ele vai iniciar aqui, no reino de Deus. Na igreja. E ele pode sair daqui, não sair e deixar aqui. Sair daqui para atingir outro público, Isso. outra esfera de pessoas ou de local, de ambiente, né? Através dessas condições. Né? Mas é importante sempre dizer isso para quem está ouvindo, que o propósito, por ser de Deus, tem que sair dele, tem que vir dele. Né? E a única forma de vir dele ou sair dele hoje, no momento que nós vivemos, é através da igreja no reino do dele. Senhor Jesus, que é o reino dele aqui na terra. Então, né? o propósito ele sai de dentro da igreja. Ele pode atingir lá fora. Um comunicador, ele pode atingir lá fora, mas tem que sair daqui. Tem que sair daqui. O que eu digo sair não é sair para ir embora. É sair, o start ser aqui. Né? Sim. Na verdade, alcançar lá fora. Exato. O que um pregador alcança quem vem aqui, ele não alcança o que vem aqui, ele alcança lá fora. Porque o propósito dele é lá para as pessoas de fora. Isso, às vezes Deus estabeleceu o propósito dele lá. Mas aqui, estando aqui no reino de Deus. Tem que o start não pode ter essa de coisa não de tipo, o meu propósito de Deus não é na igreja e a pessoa nunca mais aparecer na igreja. Tem que estar. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Vivendo o propósito. A igreja local tem que estar aqui servindo. Não existe propósito de Deus, nem reino de Deus desatrelado da igreja dele. Não existe. Sim, não existe. Sim, então de forma nenhuma. É um desejo da pessoa, né? Uma vontade da pessoa que ela usou, né, como meio e tudo para catapultar para desassociar a igreja da vontade de Deus. Mas são pessoas, às vezes, que estão precisando, talvez, de uma direção, de uma orientação. E é isso. Porque não existe propósito de Deus, não existe igreja se não tiver um local de se congregar, de se reunir. Porque essa concepção, essa instrução
Isso vem tudo do Senhor Jesus, Ele que trouxe isso. Não existe isso. Não existe pessoas isoladas que não precisam de igreja, isso não existe. Você vai encontrar isso, né? Principalmente aqui na internet. Muitas pessoas falando, Sim. né? Às vezes jovens, às vezes pessoas mais velhas, falando que não precisa congregar, aí vamos entrar naqueles detalhes polêmicos, não precisa dizimar, não precisa ofertar, que isso aí eu vou usar uma palavra aqui, que isso é um pepino para resolver que só Jesus. Né? Na cabeça dessas pessoas, porque se a gente for olhar para a palavra de Deus, a gente vai encontrar a resposta no Velho e no Novo, porque existe uma grande polêmica. Né? Inclusive, os jovens me perguntaram isso aqui na igreja uns tempos atrás. Sim, eu lembro. E existe uma grande polêmica. Aí as pessoas se apegam que está no Velho, né? Não está no Novo, mas está no Novo também. Está em Hebreus. Existe uma condição no presente, no pretérito, informando ali que tinha gente recebendo dízimo ali. Então, são assuntos polêmicos que a pessoa às vezes se isola por não querer participar de uma igreja. Mas não existe. Não existe propósito de Deus fora da igreja. Exatamente. Tem que sair daqui. Da igreja. Não vai sair isoladamente com uma pessoa de uma forma isolada. Sim. Vai sair do reino. Pode sair daqui, o start ser aqui, e atingir alguém lá fora, ou não só alguém, mas um objetivo ou pessoas lá fora, pode atingir, mas tem que sair daqui e estar ligado aqui. Sim. Eu uso uma frase que é muito bacana para essa questão de igreja. Eu acho que é muito interessante, né, para a questão de igreja e para esse pensamento, né, de pessoas que às vezes se isolam dizendo que não precisam de igreja. Eu costumo usar uma frase, e eu até ensino na nossa igreja, que quando Jesus voltar, né, Jesus não vai vir buscar membros. Jesus vai vir buscar a igreja, a noiva. Corpo. Só que não existe corpo ou noiva sem membros. Então uma coisa está presa à outra. Né? A analogia de membro aí para corpo, se você tirar o membro de um corpo, ele não vai ter o sangue circulando nele. Vai ter vida. Não tem vida. Ele vai apodrecer. Sim. Ou seja, vai gangrenar, né? Palavra difícil. Né? E vai apodrecer. Né? E aí acabou que não vai ter vida mais. Então não tem como eu me isolar. Essa analogia do senhor aí é um exemplo da explicação que o senhor deu até agora. Porque o corpo, né? Quem entende o corpo aqui tá um membro, o meu braço. Meu braço alcança uma coisa que a minha cabeça não vai alcançar. Exato. Meu braço alcança uma coisa que o membro coração, vamos supor que existe um membro, só dar um exemplo, o membro coração aqui na igreja. Ele vai estar dentro da igreja, porque ele não tem como ele sair. O raio de atuação dele é dentro do corpo. Mas o raio da atuação da mão é fora do corpo, mas está ligado. Toda a nutrição está no corpo. Sim. Mas ele pode esticar esse braço através de um propósito. Qual é o propósito? Pegar esse celular que está na mesa. Isso. É um propósito. Né? Então, mas o coração não tem esse propósito. Não tem. O propósito dele é dentro do corpo. Exato. Que aí seriam os pastores. Não estou falando que os pastores não podem sair para fora para pegar, mas estou falando, o propósito de cada um. Às vezes o propósito da pessoa é igreja local, templo físico aqui dentro. Exato. E às vezes o propósito da pessoa é igreja fora das quatro paredes. Talvez o propósito de um seja ser o pastor da igreja e trazer instrução para que outro alcance lá fora. Isso. É um exemplo. Não estou generalizando. É só mas o outro pode trazer as pessoas de fora por outros meios, não sendo um pastor, sendo um artista, exato, com certeza. Entendi. Com certeza. Com toda certeza. Mas não pode estar fora, senão não tem vida. Não, aí não tem vida. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Tá tudo ligado. Só tem um jeito, tem que ser crente de igreja, tem que ter carteirinha de membro, não tem jeito não. Rapaz. Carteirinha de membro, eu tô brincando aqui, né? Não, mas é mesmo. Mas tem que ter, tem que ter. Não tem como sair fora disso, não. Tem gente que não quer admitir, aí usa texto sem contexto, vira uma confusão. Mas quem iniciou isso foi Jesus. Né? Eles estavam reunidos, Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, não tem jeito, não tem pra onde fugir, não. Ou seja, tem que ser membro de um corpo. Tem que pertencer a uma igreja. Essa igreja tem que ter pastor. Tem que ceiar. Não tem jeito. Tem que ceiar. Tem que dizimar. Dizimar, ofertar. Não tem jeito. Eita, dessa forma e desse jeito. Se a gente for para esse assunto aí, é uma polêmica só. Meu Deus, o dízimo aí. É um negócio bacana. Se a gente for falar de dízimo aí. Quer mexer no coração do ser humano, você fala de dinheiro. Misericórdia.
Aí mexeu E no aí, coração. eu vou entrar numa pergunta interessante aqui então, já que o senhor falou sobre dinheiro. O propósito, ele tem que estar atrelado ao sucesso ou não? Porque muitas pessoas falam, não, o propósito de Deus foi feito naquela pessoa porque ela teve sucesso, igual uma Camila Barros. Não porque ela antes não vivia o propósito de Deus, ela vivia, mas agora, né, está um sucesso meteórico. Ela, o grupo juntas, é um sucesso. Mas a pessoa que não tem essa visibilidade, o propósito dela está sendo feita, o sucesso aqui, que sucesso é esse também do propósito? A gente também tem que Entendi. definir isso. O que o senhor acha? Eu acredito o seguinte: cada propósito tem a sua particularidade. Sim, A gente não pode generalizar, dizendo que o propósito vai trazer o sucesso, porque Jeremias estava dentro de um poço, uma cisterna, né, e tinha um propósito para o que ele fazia. Né? Eu acho que o apóstolo o Deus Paulo, Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, eu acho que o apóstolo Paulo ele tinha um propósito de evangelizar os gentios, Sim, né, um grande apóstolo, né, e ele vai morrer numa situação muito decadente. Então, eu acho que cada propósito tem sua particularidade. tem preço, então? É, não acredito que a palavra preço, eu não uso a palavra preço no Novo Testamento. Sim, No Novo Testamento eu uso a palavra dedicação, dedicação. porque preço a gente só atrela aquilo que Jesus pagou na cruz, Sim, né, no Novo Testamento. Então a palavra dedicação, sim. Então existe dedicação, com toda certeza. Né? Como eu disse, aquilo que está no coração, ardeu, a pessoa se dedica. Preparar a mensagem antes, sim, programar as coisas, se dedicar, sim. orar, jejuar, né, consagrar. Mas o que eu tô falando aí do preço, que seria tipo da questão igual. O Paulo aceitou o propósito de Jesus na vida dele. E o que aconteceu com ele foi morrer. O Jacó, né? O propósito ficou com a perna mancando. Entendeu? Sim, sim. Parece que todos os personagens da Bíblia, eles aceitam o que Deus quer para a vida deles, mas tem alguma coisa que tipo faz eles lembrar, não sei, alguma coisa. Isso é uma característica do propósito de Deus, e o jovem para ele saber que se o propósito de Deus é ou não é de Deus, tem que haver essa característica de tipo, ó, tem uma coisa aqui que tá te lembrando. Às vezes não vai ser a morte, mas alguns vão morrer, ó, entendeu? Entendi. É aquilo que eu disse. Eu acho É que a dedicação está dentro cada disso. um tem a sua particularidade. Então, entendi. Né? Então, o Jacó teve a coxa ferida, tinha um objetivo, né? Tinha uma particularidade. Sim, O Paulo, nessa situação, tinha uma particularidade, o Jeremias tinha uma particularidade. Já o José passou por um momento difícil, mas depois o propósito dele foi no sucesso. Então, é é, outra particularidade. Então, entendi. é o que eu disse. Eu acho que cada propósito tem a sua particularidade. O Daniel não teve nada, né? Ele teve, tipo, momentos, mas nada aconteceu com ele. Foi só mais uma experiência, uma coisa que fez ele ficar mais ainda com vontade de servir Já a é Deus. um propósito diferente. Aliás, não é um propósito diferente, são particularidades diferentes. Sim, Né? Então, cada um tem a sua particularidade. Por entendi. quê? A particularidade. Qual é o objetivo que Deus quer atingir? O que ele quer fazer? Sim. E o que cada um tem de pessoalidade que às vezes pode impedir, pode não impedir, pode atrapalhar, pode ajudar. Então tem tudo sua particularidade, de ser humano para ser humano, de propósito para propósito. Então cada um tem a sua particularidade. É, porque então o sucesso ele não está atrelado porque eu vi um vídeo um dia desse, vou explanar isso daqui. Eu vi um vídeo no Instagram, que era botou assim bem uma legenda, né? Muitas pessoas falam: "Ah, ele botou na legenda, pastor de esquina, o cara é pastor de igreja de esquina, igreja pequena e tal." Aí ele falou: "E se o propósito de Deus for para que você seja o homem da igreja de esquina, não seja o homem da mega igreja, Sim, pastor da mega sim. igreja, o propósito de Deus não foi feito na sua vida, não teve sucesso?" Então, às vezes, é porque o ser humano hoje em dia ele atribui deu certo é crescimento. Mas você não acha que o propósito de Deus não tem, tem que ter crescimento ou às vezes o propósito de Deus está linkado ali só para aquele É, nível? veja só, a pergunta é, eu preciso desagregá-la um pouquinho, porque é uma pergunta muito agregada aí, Meu muito Deus. próxima numa condição de igreja. Porque Sim, quando a gente fala de igreja, né, igreja, pastores de igreja, existe uma condição muito particular, né? Muito particular. Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastores à igreja. sim. Então, como é que funciona isso? Né? Existe um local, né? Um subúrbio,
uma periferia ali. Então, o ambiente cultural ali, as pessoas que moram ali, elas têm os seus tratos comuns, a sua condição social, e elas estão ali. Eu não estou trazendo aqui um pré-julgamento que elas estão porque quer ou não. Não é nada disso, não tem Sim, nada sim. disso aqui no objetivo da explicação. Então, Deus vai precisar trazer um pastor que consiga compreender e instruir essas pessoas que ali estão. Sim. Entendeu? Então Deus vai trazer. Esse pastor vai vir aqui e Deus vai trazer o recurso condizente com essas pessoas. Uhum. Isso é muito importante entender, porque senão a gente fica meio confuso. Aí nós vamos para outro local, né? Um local onde tem pessoas que tiveram oportunidades na vida. Às vezes essas pessoas que eu acabei de mencionar não tiveram, Sim. infelizmente. Né? É uma realidade do nosso país. Sim. A gente tem uma mescla de a classe social do Brasil, ela é classe social, é, classe média A, classe média B, classe média C. Tem várias classes médias. Se você for para outros países, ou é classe A ou classe média. Não tem nem a classe baixa, né? Sim. Dependendo do país. Mas no Brasil tem muito isso. Então, aí você encontra uma outra cidade, um outro local, Sim. né? Que as pessoas que estão ali, né? Por exemplo, você encontra uma cidade que tem uma condição social melhor, uma classe média A. Normalmente essa classe média A, por quê? Porque são pessoas que têm uma atividade profissional, laboral, em locais onde é exigido uma faculdade, um curso técnico mais avançado, um tecnólogo, né? Então essas pessoas têm um recurso financeiro melhor e por isso que elas estão ali, para manter esse padrão de vida. Então, se forma uma igreja ali, Deus vai condicionar um pastor que consiga atender essas pessoas ali. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante para que a gente consiga entender. Então, às vezes, o objetivo e o propósito de Deus, porque para Deus não interessa a classe social. Se é da periferia, É a vida. se é de um local mais nobre. Para Deus, isso não interessa. Sim. Então, o que Deus vai estabelecer aqui? O propósito de salvação para essas pessoas. Então, para isso, aí ele vai atingir alguém com um propósito que vai arder o coração de ir lá. Sim. De ser o pastor ali. Uhum. Entendeu? E aí, através disso, Deus chama a pessoa, Deus direciona a pessoa. E essa pessoa vai para ali e ela vai ter sucesso ali, porque ela vai salvar vidas ali através da pregação da palavra do Senhor. Jesus é que salva, é só uma forma de falar. Então ela vai pregar e salvar aquelas vidas que estão ali. Sim. Mas às vezes aquelas vidas que estão ali, elas não vão conseguir ter uma proporção como as outras que estão cá. Sim. Ou às vezes é vice-versa. As de lá tem uma proporção muito grande. E aqui não. E aqui não. Sim. Entendeu? Vai de Então, cada povo para povo. vai de povo para povo. Quando a gente vê o Senhor Jesus falando com João a respeito das 7 igrejas da Ásia, né, você vê que Jesus ele sempre fala do castiçal, né, ou do candelabro, eu acho que o termo que é usado é isso, ou um ou outro, depende da versão, e aí ele vai falar com a igreja e fala, se você não se arrepender, eu vou remover. Ou seja, eu vou tirar o pastor de vocês. Sim. Eu vou tirar o cara daí. Eu dei o cara para vocês aí, que é a pessoa que precisa estar aí para vocês. Eu olhei para vocês. E esse é o cara. Vocês têm essa condição cultural, essa condição social, esse tipo de tratamento uns com os outros. Vocês estão aí. Então, para vocês, eu preciso desse pastor. Eu estou mandando ele aí. Agora, se vocês não se arrependendo do que vocês estão fazendo aí, eu vou tirar esse cara daí. Eu vou deixar vocês sem ele. Né? Então, é o que Jesus proporciona. Quando Paulo vai mandar Tito para Creta, por que ele vai mandar Tito para Creta? Porque Tito tinha uma capacidade muito, muito intelectual muito forte. Uhum. Porque Paulo vai dizer e vai tratar aquele povo como bestas selvagens, se eu não me engano. Meu Deus. É um povo muito rude. Né? A cultura muito rude. E é um cultura... jovem, né? Era um jovem. Né? Uma cultura muito, muito rude. Né? Aquela cultura de... Como é que se fala? Dos touros, das touradas, surge dali. Então era um povo assim, que gostava de brincar com isso. Né? Se você vê nas culturas de hoje no México, né, em alguns países, Espanha, Portugal, você vai ver que eles ainda brincam com isso. É brincar com um touro no meio da rua, amarra uma corda e o pessoal sai correndo. Isso é brincadeira. Mas pro povo lá, aquilo é normal, é cultural. Uhum. Então, eu tô mandando alguém para ir que vai dar conta do negócio aí. Quem é? Tito que vai para lá. Uma pessoa que tinha uma condição intelectual para lidar com aquilo e tinha aqui, pelo entender e por fundos históricos, é uma pessoa que tinha um posicionamento muito, muito, não vou dizer duro, mas muito firme. Sim. Então, era uma pessoa adequada para lá.
né? Então Paulo só vai escrever pouca coisa para ele, porque o resto ele já vai resolver. Né? Ele já vai tocar o barco para lá. E o Timóteo não Não, daria e o para lá. Timóteo não daria para lá Tem não. 2 cartas para ele. Porque o Timóteo estava tendo um problema até com ele mesmo, né? E Paulo vai dizer, olha, não despreze o dom que há em ti. Meu Meu Deus. filho, não despreze. Foi te dado por imposição de mão, por O que você profecia. tá Então, pensando não, é ainda? você que é o cara. Então ele precisava de uma certa Sim, ajuda, um auxílio. ajuda. Exato. Então ele não daria para ir para lá. Então é Deus que dá Sim. pastores para a igreja. Então, às vezes, o objetivo de Deus é salvar. Independente se a igreja tem 100, tem 50, tem 20 ou tem 10. É um povo Né? ali. Isso aqui é uma questão de ótica humana. Humana. Porque o crescimento ele pode ser proporcional àquela igreja. Uma igreja que tem 10 e daqui a uns dias tem 15 ou tem 20, ela está crescendo. Sim. Ou ela tem 40, ela está crescendo. Uma igreja que tem 500, daqui a pouco ela tem 1000, ela está crescendo. Não então, é esse crescimento, o número. É claro que crescimento fala de número, mas ele tem que ser proporcional à igreja. Mas todo o propósito de Deus tem crescimento. Tem crescimento. Mas não a gente pensa que tem que no ser a mega igreja. No que diz respeito à igreja. Sim. Todo propósito de Deus tem crescimento. E eu tenho porque aquilo que é plantado e é regado vai crescer. Vai crescer. Isso é um método, uma sistemática do reino de Deus. Sim. Um planta, outro rega, Quem Deus faz crescer. É Deus. Então cresce. Agora, proporcional a cada igreja. Sim, entendi. Pastor, uma pergunta aqui também. O jovem, ele entendeu o propósito dele e tudo. E como que ele vai, como a gente falou, do sucesso, né? Como que ele vai conseguir exercer esse propósito? Quais são os passos para ele exercer? Uma dica que o senhor pode dar, olha, faça isso para você exercer esse propósito. Não uma dica generalizada mesmo, porque atribui para todos os propósitos. Começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, que as oportunidades vão aparecer. Porque, como o senhor disse, a pessoa tem que, antes de exercer, tem que estar vivendo o propósito. Sim, sim. E tá vivendo. Mas às vezes o cara viu o propósito, mas ele ainda tá em dúvida. O que ele entendeu? Não, isso aqui é meu propósito, mas qual o pontapé inicial? O que eu posso fazer aqui? Sim, entendi. Uma coisa muito interessante e muito importante que todo jovem precisa entender, e aí não é só jovens, né? Eu acho que todos os servos do Senhor precisam também entender, mas respondendo à pergunta aí, no que diz respeito aos jovens, existe uma coisa muito importante que a gente precisa guardar no nosso coração, a gente não pode perder de forma nenhuma. É não se afastar do Senhor. Sim. Quanto mais próximo as coisas melhor funcionam. Quanto mais afastado, mais dificuldade para funcionar, para enxergar, para entender, para compreender. Então, às vezes, o propósito, a pessoa ainda não sabe qual é o propósito porque ela não tem uma instrução. Porque a forma de nós nos aproximarmos de Deus hoje é através da palavra dele, da Bíblia. Então, a partir do momento que eu não tenho intimidade com a palavra do Senhor, que eu não leio a palavra do Senhor, eu não tenho instrução dela, que eu preciso jejuar, que eu preciso orar, Sim. que eu preciso lê-la. Isso tudo vem da Bíblia. Conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus. A partir do momento que eu perco isso, ou que eu não tenho isso, vai ficar mais difícil, bem mais complicado de eu entender a respeito do propósito, se tratando principalmente de propósitos espirituais, que é o que a gente está falando aqui. Deus, ele é espírito, então tudo que vem dele é espiritual. Então, se é espiritual, nós precisamos estar próximo a ele. Porque quando a gente está próximo de Deus, quando arder no coração, nós vamos saber que está ardendo no coração e é Deus que está fazendo com que aquilo arda no nosso coração. Sim. Agora, se a gente estiver afastado, a gente vai achar assim, o que é isso? Que eu estou sentindo? Então, o negócio aqui, fiquei meio esquisito. A gente vai até perguntar, o que é isso? Ora por mim aqui, porque o negócio não estou entendendo. Então, quando a gente se aproxima de Deus, isso aqui eu acho que é o segredo para todo propósito. Para quem está nos ouvindo aqui, qualquer tipo de propósito que vem de Deus, o segredo para você saber se é de Deus, e o que fazer é você se aproximar de Deus. Sim. O único meio hoje cabível de se aproximar a Deus, se aproximar de Deus, é pela sua palavra. A Bíblia. Pela Bíblia. Ela é a palavra escrita, né? Jesus é a palavra viva. Então, ela é Jesus. Ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vai testificar de Jesus.
ela vai dar orientação, direção, ela vai dar tudo. E o senhor acha que, tipo, nas igrejas de hoje, que nós vivemos, tem que haver a mentoria, tem que haver a instrução para o jovem, para ele conseguir enfrentar isso? Porque, como eu falei no início, há muitos jovens preocupados. Não estão sabendo, às vezes eles não estão nem preocupados, porque tem muito jovem que está queimando, querendo fazer algo para Mas não tá Cristo, nem sabendo, mas né? não está sabendo o que é. E aí ele fica preocupado, meu Deus, eu estou fazendo 20, estou fazendo 21 e papapá. O Sim, que, que, sim, eu, sim. que, que eu vou fazer? E a igreja Não, sim. não. Entendeu? A igreja Não ajuda, sim. ela precisa estar ali, mentoria, proporcionar eventos, programações, alguma coisa para orientar esse jovem, fazer ele fazer alguma coisa, porque às vezes Deus não falou ainda e nada ardeu. Mas um propósito que eu acho que é para todo cristão quando aceita Jesus é pregar a palavra de Deus. Como? Com testemunho de vida, né? Sim, com Então, ele certeza. está na faculdade e tem que falar, ó, Jesus salva e liberta e Sim, com cura certeza. e tudo. O que que o jovem, tipo, se ele ainda não ouviu, ele tem que fazer alguma coisa ou tem que esperar sentado? Eu não creio Não, não, assim. esperar sentado não é muito com Deus, não. Esse negócio de ficar sentado esperando, acho que Deus não se agrada muito disso aí, não. É, Né? E agora existe um papel fundamental que você disse que é da igreja. sim, Né? Dentro da igreja, a Bíblia diz que Jesus deu uns. Aí vai lá mencionar apóstolos, outros para evangelistas, sim, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, é claro e evidente que a igreja tem que instruir. sim. Ela precisa instruir. Tem que ter gente com aptidão dentro da igreja. Uhum, Pastores, doutores, tem que ter dentro da igreja. Se uma igreja é a igreja de Cristo, tem que ter isso lá dentro. tem que Né? E ter. são essas pessoas que têm que trazer essa instrução. Né? Seja com eventos, seja com palestras, seja com o que for, tem que trazer essa instrução. Porque com a instrução, a pessoa às vezes vai entender e vai compreender. Sim. Porque às vezes já está acontecendo, mas ela não sabe, coitada, ela não está sabendo de nada, não tem instrução, não tem nada. Aham. Né? Então vai levar anos e anos aquilo que poderia ser um processo mais rápido. Né? Então fica lento por falta de instrução. Então a igreja sim tem um papel crucial. A igreja precisa, ela tem uma obrigação de instruir. Né? O pastor da igreja, os líderes, né? O mecanismo tem que vir normalmente do pastor da igreja, mas ela tem a obrigação de instruir. Né? Ela tem a De obrigação apontar de um norte. apontar o norte, trazer essa instrução. Falar de todos os assuntos, principalmente pertinente A aos jovens juventude. e à sua idade. Ela tem que trazer isso. Sim. Abordar tudo sobre namoro, drogas, sexo, ministério, tudo, profissão. Ela tem que trazer essa Tudo. instrução. Né? Ela é necessário. Porque se ela não trouxer, alguém vai trazer. E Ou se aí, ninguém trouxer, né? Se ninguém trouxer, olha o problema que vai ser. você é um A pessoa crente vai ficar perdida e às vezes vai fazer 30, estagnado. 40, 50 anos E aí não sem viveu o e propósito não ainda. viveu o propósito ainda. O negócio está Entendi. agarrado ainda. Entendi. Porque o que eu acho, né, que a igreja ela tem que ter um posicionamento nisso. E o que o senhor acha que tem que ser feito nas igrejas hoje que vai atrair essa geração, principalmente a geração Z e a geração Alfa, né? Que são o próximo povo que vai sustentar a igreja aqui no Brasil. Sim, Sustentar a igreja, assim que eu falo de. É, a próxima geração que sim, vai estar na frente aí, né? que vai estar pregando a palavra de Deus. A média É de idade da próxima geração é essa galera que tá aí, isso. das E que o igrejas. senhor acha, vendo agora, né? Porque eu sei que o senhor é um jovem É. atemporal, um pastor atemporal que não fica preso às gerações, porque o que mais aconteceu, né? Foi ser pessoas que se desviaram da igreja, foi de líderes, lideranças que Sim, se prenderam à geração e ficaram ali. se empreender. Não conseguiram Não transitar. conseguiram ir transicionar para uma outra É, isso geração, aí. porque achou que aquilo ali não era de Deus, aquilo ali e tudo. E quando vem também uma geração nova, ela vem dando choque, ela vem dando impacto. Porque jovem é assim, né? Ele vem querendo impactar, querendo fazer negócio, pular pra cima. Não, o púlpito não é mais aqui, o púlpito é aqui embaixo e tal. Quer fazer o negócio. Mas tem como o pastor fazer isso? Tem como o pastor transicionar? O que você acha que seria o ponto-chave que ajudaria outras igrejas? O que você acha que é bom até para os jovens verem e entenderem? Não, então deixa eu, quando o pastor colocar isso aqui na nossa igreja, deixa eu prestar atenção, deixa eu querer ir, porque isso aqui é o que vai me orientar, o que eu tenho que fazer daqui para frente. Eu acho que a palavra de Deus ela nunca pode ser tirada desse objetivo. Sim, Né? Agora, respeitar a geração que está chegando, entender ela e trabalhar nela, acho que é algo que precisa ser
de total importância dentro de uma igreja. Senão a gente perde ela. Sim. Eu acho que é uma coisa muito triste, né? E às vezes a gente vê muito. Uma coisa muito triste, muito triste. Eu fico com o coração apertado. É quando nós vemos um irmão de igreja, uma irmã de igreja, às vezes até um obreiro de igreja, né? Que infelizmente os seus filhos não estão na igreja. Sim. Né? E fica assim, um pouco incompatível. É. Né? Poxa, eu prego e tenho esse Jesus bom, mas o meu filho não quer esse Jesus bom que eu prego, que eu vivo. Fica incompatível. Né? Então, eu acho que o princípio de tudo é respeitar a geração. Respeitar não é abrir mão de valores. Sim. É saber lidar com essa geração e saber falar desses valores na linguagem dessa geração. Só mudar a linguagem. Mudar a linguagem, às vezes mudar algum tipo de comportamento. Porque saber transitar em gerações para não perdê-las, né, é importante. Nós não podemos abrir mão dessas vidas por causa, às vezes, da falta de compreensão. Eu sou de 1983. Como é que eu não vou poder compreender alguém que nasceu em 2010, que hoje tem 15 anos, ou alguém que nasceu em 2005, que tem 20 anos? Né? Então, ou eu vou dizer para essa pessoa, para esses jovens, o seguinte: olha, aqui vocês têm que ser como eu estou em 1983, vocês têm que ser como eu, senão não dá para ser. Então, acho que a coisa mais importante é respeitar e saber lidar com isso, principalmente líderes, pastores. Líderes e pastores, se eles não souberem lidar com isso, eles vão ter grande problema. Vão perder uma geração. Vão perder gerações. Então, tem que saber lidar com isso, saber entender, saber compreender. Né? Não é regredir na fé. Sim. Às vezes tem muitas pessoas que são muito apegadas a costumes, muitas igrejas são apegadas a costume, e às vezes esses costumes falam mais alto do que qualquer coisa. Né? E o interessante é que Jesus não trouxe costume, né? Sim. Jesus não trouxe nenhum tipo de costume. Doutrina. Ele trouxe doutrina, trouxe apenas 2 dogmas e acabou. Parou aí. E a gente né? foi. E aí o ser humano em si que traz muito costume, traz muita coisa que vai sobrecarregando aquilo que deveria ser leve. E eu acho que Jesus fez isso por causa das gerações. Exato. Porque se ele bota um costume da época... o evangelho que Jesus trouxe, ele consegue atingir qualquer geração. É atemporal. Às vezes, atemporal. Às vezes, alguns líderes, algumas igrejas, e aí não... Estou generalizando, não estou citando o nome, estou generalizando. Né? Porque eu já passei em várias... já vivi várias épocas, né? Sim. Algumas pessoas pesam aquilo que Jesus transformou em leve. E aí você não consegue. Aquilo que você pesa na sua medida, no seu entendimento, só vai compreender quem é da sua medida e do seu entendimento. Aquilo que você pesa na medida, no entendimento que a palavra te fornece, você vai atingir toda e qualquer tipo de geração. Sim. Você vai saber entrar e sair em todas as gerações. Ela é atemporal, multicultural. É tudo. É multissocial, ela é tudo. É tudo. É isso aí. Ela atende todas as classes. Ela não perde a sua condição moral, ela não perde o seu comportamento, né, a forma de se comportar. Sim. Não, ela não vai abrir mão de seus valores. O que é pecado vai continuar sendo pecado. O que é errado vai continuar sendo errado. Ela não vai abrir mão de nada disso, porque a Bíblia não negocia nada. Sim. Ela não negocia valores, mas ela vai conseguir atingir a todos. A todos. Trazê-los e transformá-los. Gente, o papo tá bom, mas a gente tá indo para o encerramento. Mas antes da gente ir para o encerramento e tudo, quero que você curta, compartilhe, comenta. Tô falando isso aqui, gente, porque é o primeiro episódio. Depois vocês vão estar craque. Não nem precisa pedir. Antes de vocês entrarem no vídeo, vocês já vão estar dando curtida, compartilhando, comentando. E eu queria também saber de vocês o que vocês estão achando, né? A gente tá falando aqui, vocês estão falando, não é verdade. Vocês podem comentar, participar do podcast, que a gente gosta disso, né? Né, pastor? Amém. A gente gosta de ver as pessoas também estar ali comentando junto com a gente. E, pastor, uma coisa, pra gente também ir pro encerramento, é que estão falando aí, né? Que eu vejo muito. Gosto de me manter muito informado da geração que eu sou, né? Estou vendo muito falando que o último avivamento grande que vai acontecer na Terra antes de Jesus voltar vai ser aqui no Brasil. Estão falando, né? Também tem aquela parte da história que fala que quando o Billy Graham estava orando pelas nações, ele parou no Brasil e falou que aqui era algo diferente. E a gente está vendo que antigamente, eu não sei, eu não vivi naquelas épocas, mas muitas pessoas falam que a igreja não era assim.
A igreja está tomando uma forma muito grande, ela está invadindo várias coisas aqui no país Brasil, Sim, que sim. vai demandar isso para outras nações através dos brasileiros. Assim como foi nos Estados Unidos. Teve uma época que os Estados Unidos era o berço assim, do evangelismo, o berço da aceitação de Jesus, de pessoas aceitando Jesus. Depois se tornou, antes era a Europa, né? Que é a Sim, Europa veio da que Europa pra foi, cá, né? foi da Europa, mas primeiro foi lá com Passou nos Estados Paulo, Unidos e entendeu? E foi assim, e depois teve a Coreia do Sul, que tem a igreja que tem mais membros no mundo, que tem 1 milhão de membros, né? é, Uma igreja só tem 1 milhão de membros. muita gente, né? Só que o próprio cara, ele fala que perdeu uma geração. Ele fala que perdeu uma geração porque não soube transicionar, e agora a Exato. geração que está agora na Coreia do Sul, do dorama, do pop e tudo, É. não está entendendo E tá dominando, né? e Tá está perdendo, a dominando. igreja Por tá quê? perdendo o domínio. Por que está dominando? Porque antes teve uma igreja que avivou aquele país e fez aquele país ser potência mundial. Porque quando a igreja é avivada, eu entendo que ela atua em todas as áreas. Então o país, ele Sim, catapulta para sim. cima. O país, Feliz a ele nação cujo Deus é o Senhor, né? exatamente. Então, tipo, igual os Estados Unidos é uma potência mundial, mas por quê? Teve avivamento lá. Sim, Escócia é um país totalmente desenvolvido, mas teve avivamento lá. Inglaterra, esses sim. países que você for ver que são desenvolvidos socialmente, teve alguns avivamentos, teve algumas coisas que a igreja, porque a igreja tem esse poder. E o que eu queria saber é que como que eu quero estar nesse meio. Eu quero estar no meio do avivamento do Brasil aí que estão falando que vai ter, entendeu? Tanto social, tanto político, tanto de tudo que pode acontecer. Mas como a gente não é com com o propósito que Deus tem em nossas vidas, a gente não se perder e perder uma geração. Porque o que aconteceu na Coreia do Sul, pelo que falam é que teve avivamento e aquele país não era um país rico, era um país que há Não, 40, 50 anos atrás era um país totalmente pobre. E como que um avivamento de uma igreja que estava disponível, a voz de Deus, abençoou um país, né? abençoou um país e agora esse país está se perdendo, porque perdeu uma geração. Sim. E como a gente não fazer isso, para não perder essa geração, é o quê? É as pessoas, os próprios jovens que estão vindo nesse podcast, se atentar mais no propósito de Deus, lembrar que é Deus que está ali, ou é a igreja como um todo, a instituição como um todo, o que é isso? Como que a gente pode fazer isso? A primeira pergunta, a questão do avivamento, né? Eu acredito o seguinte, que independente de avivamento, né, que eu acho que isso Sim, aqui é muito bacana a gente, o telespectador lá, a pessoa que está assistindo entender, que independente de avivamento, de grande avivamento, sim, como se diz, a gente tem que estar preparado para a vinda de Jesus, né? aham, Porque Jesus, eu acredito muito, pelas evidências bíblicas, que Jesus está muito próximo de voltar, sim, né? Agora, a gente não tem nenhuma evidência bíblica que vai haver um grande avivamento no Brasil ou em alguma determinada nação, sim, trazendo um pré-anúncio da vinda do Senhor Jesus. sim, A gente não tem assim uma evidência bíblica. Esses homens que foram citados aqui, Billy Graham e teve outros, são grandes homens de Deus, sim, né? Eu creio fielmente nisso. Fizeram grandes obras, mas a gente vai ter que ficar pela Bíblia, né? aham. Se cumprir esse grande avivamento de Jesus voltar, realmente era de Deus. Se não cumpriu, não era de Deus. Então a gente tem que ficar pela Bíblia aí. Eu não Meu consigo Deus. afirmar um negócio desse, né? Que o Brasil vai ter um grande avivamento antes da vinda de Cristo. Eu gostaria muito que fosse assim, né? Aham. Posso até torcer que seja, mas eu não consigo afirmar. Mas você entende que o Brasil ele tá crescendo nessa parte. Não, o Brasil Que tá. a igreja já tá tendo um poder muito forte. Sim, Já tem bancada a igreja evangélica. protestante está tomando uma grande influência no Brasil. Sim, Eu acredito que assim, a um longo prazo, se Jesus não voltar, vai mudar muita coisa aqui. E sim, possa ser que isso aconteça. Eu não estou dizendo que não, né? Mas eu não consigo afirmar. Eu não tenho mão para afirmar nisso, sim. porque eu não tenho uma evidência bíblica para isso, né? Esses homens de Deus, grandes homens de Deus, eu preciso ficar com a Bíblia, até mesmo com eles, né? Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, não Sim. vai cumprir, né? Então, o que acontece? Independente disso, a gente tem que estar preparado, porque Jesus está Tá tá voltando, tá às às portas portas. aí de voltar, Tá né? quase Tá chegando na terra quase, aqui. Chegando no quase céu. chegando aí para buscar a igreja e para nos levar para morar com ele, né? Sim, Então, Jesus está à porta. Então, avivamento, possa ser que aconteça, possa ser que sim, possa ser que não, né? A gente não tem que se firmar nisso, porque senão isso vira uma bandeira de tempo, né? Nós vamos sim, olhar isso para uma bandeira, um sinal. A gente precisa desse sinal. Olha, Jesus está vindo. Eu acho que o sinal não deve ser esse. O sinal deve ser se preparar
e continuar pregando, levando nossa vida como nos dias de Noé e, Sim. como se diz no popular, tocar o barco com a vida diante do Senhor, né? Então, é isso que eu acho que seria o bacana. A outra pergunta que você tinha feito era qual? É de não perder as gerações, né? Sim. Não perder as gerações, porque aconteceu foi com a Coreia do Sul, né? Ah, sim, Teve né? avivamento Sim, é. e agora o Eu país acho virou potência. a questão da perda da geração é aquilo que a gente já falou anteriormente. Sim. Acho que hoje a grande responsabilidade de não se perder as gerações são dos líderes que estão atuando hoje, no tempo que se chama hoje. Esses líderes hoje precisam ter essa capacidade, Sim. né? Se não está tendo essa capacidade, precisam buscar uma forma de tê-la. Sim. Porque se esses líderes não tiverem essa capacidade, eles não vão conseguir fazer essa transição de geração e correm o risco de perder essa geração, né? Então precisa dessa capacidade. Então acho que o grande segredo está aí. Porque quem está com a administração da igreja hoje, que é o mecanismo terrenamente aqui falando, são os líderes das igrejas, que é o mecanismo que traz esses jovens e faz com que eles possam transitar. Ou seja, absorvem eles nas igrejas, instruem eles, transformam eles em servos do Senhor para que eles assumam essa igreja e não se percam, que continuem com essa igreja. Sim. Então, está na mão dos líderes que estão aí hoje. Uhum. Né? Se eles se atentarem para isso, acredito que vão conseguir transitar. Senão, vai ter dor de cabeça. É aquilo que eu disse que é lamentável, né? O pai tá Você na vê igreja o pai na igreja, e o a filho. mãe na igreja às vezes, mas o filho não. Né? A Então, geração daquela época não está. exatamente. Né? Então, acho que o princípio está aí. Sim. Né? Professor, vamos para o encerramento, né? E uma pergunta final para encerrar seria, que até coloquei aqui, é se o senhor pudesse resumir em uma frase o que significa viver com propósito em Cristo, qual seria? Em uma frase, o que significa viver propósito em Cristo? O que significa viver propósito em Cristo? Que frase seria essa? Que frase seria? Que resumiria isso? Interessante, né? Que frase seria? Arder e queimar. Arder e queimar. Arder no coração e queimar na execução. Meu Deus. Esse seria o propósito. Então tem que estar energia pulsando aí. Arder no coração e queimar. Essa linguagem aqui no Brasil, acho que dá para entender dessa forma. Arder aqui e queimar externamente. Sim. Que nem a palavra propósito, né? Antes e posteriormente. Exatamente. Dentro e fora. É isso aí. Sim, entendi. Foi uma benção, né? Estar aqui com o senhor. Foi uma benção. Foi benção para mim também. Um tema. Presente, tá aqui no primeiro episódio. Não pode, Jesus Podcast. Não pode ser diferente, não. O cara é o homem pastor presidente da igreja. Estamos começando um podcast aqui com o nome da igreja. O homem tem que estar junto com a gente. Amém. Tem que ser o primeiro. E no 100º episódio, que vai ter o 100º episódio, eu creio. Maravilha. Vai ter, o homem vai estar aí de novo, meus irmãos, uma surpresinha. Entendeu? Que tem que estar aí. Isso aí. Tem que estar dando seguimento. Meus irmãos, espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. Aquele jovem, às vezes você que é descrente, que nunca aceitou Jesus, ou que você já foi e saiu, espero que você tenha sido evangelizado. Espero que você tenha tido um norte agora. Qual é o meu propósito de vida? Você acha mesmo que o seu propósito de vida é sentar numa cadeira, ficar ali teclando teclado e bater pontos, sair, voltar, ter a família e tudo, e acabou? Ou você acha que o propósito tem muito além disso, seu propósito de vida? Eu acho que tem muito além. Tem um propósito de vida muito maior por trás aí, que vai ter essas coisas que a gente falou, carreira, família, tudo, dentro, mas com Deus em Cristo. E quando tem Cristo, meu irmão, pode passar ano, pode passar o que vier, que você vai estar firme na presença de Deus e você vai ser salvo, vai para a glória junto com todos, né? Antes da grande tribulação, o próximo assunto aí, pré-tribulacionismo, né? A gente é pré bacana, ou né? pós, o que é a grande tribulação, entendeu? Então, a gente está feliz de ter feito esse primeiro episódio. Comenta aí o que você achou. Comenta o que você achou aí desse primeiro episódio. E, por favor, compartilhe.
compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no grupo da família, onde você estiver e curta esse vídeo. Que esse vídeo chegue a mais pessoas, que a presença de Deus chegue a mais pessoas, que o Espírito Santo chegue a mais pessoas. Eu sei que ele está em todo lugar, mas através desse vídeo esteja aí com você e você comece a pensar, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. É ser igreja de Cristo, é ser salvo por Cristo. Então, pastor, mais uma palavra final? Agradecer pelo convite de estar aqui no primeiro podcast. Que Deus abençoe grandemente, que seja um propósito que possa atingir vidas e ajudar vidas que vão estar assistindo e deixar para quem está nos assistindo que Deus tem um propósito em você e com você. Talvez não está muito definido aí, mas eu tenho certeza que Deus vai proporcionar essa definição também através do reino dele, da igreja dele, aqui na terra. Então, gratidão, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Siga as redes sociais nossas aí que vão estar aparecendo agora, as redes sociais do nosso pastor Wesley, a minha rede social, a rede social da nossa igreja, entendeu? E se inscreva no canal também, se inscreva no canal, que é um passo importante para o canal. Está cheio de inscritos, pessoas que estão com dedicação, como o nosso pastor falou, na palavra de Deus. Espero que isso tenha abençoado vocês e fica com Deus. E que essa palavra, tudo que foi falado aqui, perpetue na sua vida e que você reflita sobre essa semana e que tenha uma semana abençoada, que tenha um ótimo dia abençoado. Não sei que momento você está vendo, mas que Deus esteja com você. Amém. E seja firme aí, varão. Viva o propósito de Deus. Arde e queime. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Oh.